Olá, graça e paz a todos. Eu me chamo Gessé, sou estudante do curso de bacharelado em Teologia pela Faculdade Unicesumar. Meu RA é 210 041 60 dígito 5. Faço parte do polo na cidade de Ribeirão das Neves, estado de Minas Gerais. A disciplina a qual nós estamos estudando é pregação e prática ministeriais, a qual nos foi ordenado que fizéssemos um sermão de pregação expositiva sobre o livro de 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao 21. Esta mensagem, eu dei o título de O Espírito do Povo de Deus. Antes de iniciarmos, precisamos entender qual foi o objetivo, o propósito, em que contexto o apóstolo João escreveu essa carta divinamente inspirada por Deus. Provavelmente essa carta foi escrita no final do primeiro século pelo apóstolo do amor na Ásia Menor, hoje atual Turquia. E o objetivo de João redigir essa carta foi de alertar os cristãos acerca das falsas doutrinas, acerca dos vários espíritos que no tempo dele estava se pregando heresias de vários tipos de grupos. Dentre esses grupos eu destaco os gnósticos, palavra de origem grega que significa conhecimento. Qual era a ideia desse grupo? Esse grupo pregava que Jesus Cristo não tinha um corpo. O corpo de Jesus era apenas uma ilusão, porque, segundo para eles, o corpo era algo ruim, era algo mau, e o espírito, a alma, era algo bom. Então Jesus Cristo não poderia ter vindo nesta terra e estado pertencente a um corpo, morreu e ressuscitou. Então esse grupo herege não acreditavam que Jesus Cristo veio como ser humano, nasceu de uma virgem, morreu e ressuscitou e está vivo. Para eles era até bom a morte, pois libertava a alma da prisão do corpo, que era algo ruim, e voltava para o mundo das ideias. Essa ideia estava conforme o filósofo grego Platão. Outra parte da mensagem é como nós cristãos devemos nos proceder, qual a nossa característica maior. O apóstolo aqui, ao escrever essa epístola, não tem dúvida, o povo de Deus deve amar. Talvez por isso que João seja conhecido como o apóstolo do amor, porque ninguém falou tanto do amor como esse apóstolo. Eu dividi este capítulo em 4 partes. De acordo com cada tema, eu peguei os versículos e separei. E eu vou aqui falar a respeito da primeira parte, que João fala, Bereanos. Aí eu vou pegar do versículo 1 até o 7. Aí abre suas Bíblias, 1 João capítulo 4, versículo 1 ao 7. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Cristo. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto
conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém? Aqui João, então, com a ideia de contrapor aquilo que defendia o gnosticismo, que se acreditarmos, se for pregado que Jesus Cristo não veio em carne, não viveu como ser humano, esse Espírito, isso não provém de Deus. Mas aquele que confessa ao contrário, que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou e está vivo, esse sim provém de Deus. E ele fala que aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Estão baseados nas Escrituras. Agora, aqueles que não são, não ouvem. Eles só querem dar crédito àquilo que é do mundo. E João salienta aqui também que aquele povo, aquela igreja, eles precisavam ser como os crentes de Bereia. Toda pregação, toda mensagem que viesse até eles, eles precisavam abrir as Escrituras e confirmar se aquilo provinha da palavra de Deus. Se aquilo era verdade, se estava de acordo com aquilo que Jesus escreveu nas Sagradas Escrituras. E se não viesse, tinha que ser totalmente rejeitado. A segunda parte deste capítulo, eu dei o nome de Identificando o Povo de Deus. Porque João ele queria mostrar qual espírito era de Deus e fazer uma correspondência também com uma característica crucial do povo de Deus. E essa característica é o amor. Eu acho que a principal identificação de nós cristãos é o amor. É o amor com que Jesus Cristo nos ensinou. Um amor como fruto do Espírito, um amor como um dom, um amor que nós precisamos buscar, nós precisamos viver conforme Jesus Cristo nos ensinou. A terceira parte, eu coloco o amor é uma ação. E aí a gente lê os versículos 9 ao 14. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para o Salvador do mundo. Então, queridos, o amor, ele precisa ser uma ação. Jesus Cristo não apenas diz eu amo aquele povo, eu gosto demais. Não, ele deixou a sua glória, ele veio até esta terra, se entregou por nós, se tornou maldito, foi pendurado numa cruz, sem nenhuma culpa, sem nenhum pecado, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, para que hoje eu e você pudéssemos ter direito, juntamente com a vida e a vida eterna em Cristo. Então, o nosso amor, ele não deve ser somente de palavras. Nosso amor, ele deve ser como Jesus nos ensinou, um amor de atitude, um amor de ação. Esse deve ser uma das características básicas do povo cristão. E a quarta parte, nós vamos ler do versículo 15 ao 21, a qual dei o tema de ame a Deus e também a seu irmão. Assim está escrito, versículo 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor, está em Deus, e Deus nele. Isto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu,
pode amar a Deus a quem não viu? E deles temos este mandamento, de que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Deus fala que Ele nos amou primeiro. Como? Através do seu Filho, morto desde a fundação do mundo. Esse sacrifício é eterno. Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo morreu por aqueles que ainda nem nasceram, para aqueles ainda que vão nascer. Jesus nos orienta que nós devemos amar conforme o mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ele nos ensina que se nós amarmos a Deus, devemos amar também aos nossos irmãos. Devemos amar os nossos irmãos. Não com aborrecimento, não com ódio. Eu estou falando de pessoas perfeitas. Mas nós precisamos demonstrar este amor incondicional. É isso que Deus nos pede, hoje em dia tão raro. Sabemos que hoje em dia a palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. E é isso que nós temos vivenciado nesses últimos tempos, nesta geração. Mas Jesus Cristo não quer assim. Jesus Cristo quer que nós vamos na contramão da cultura. Nós vamos em direção oposta àquilo que o mundo tem pregado. Que nós precisamos amar. E muito mais do que palavras. Amar os nossos irmãos. Amar o nosso próximo. E vai parecer estranho para muitos amar até os nossos inimigos. Porque é muito fácil amar o próximo. É muito fácil amar aquele que está ao seu lado. Mas o grande desafio é amar aquele que nos feriram, aqueles que nos machucaram. E Jesus Cristo nos adverte que não adianta simplesmente falar que estamos nele e não amarmos o próximo. Por isso nós precisamos dar esse testemunho. Nos últimos 10 anos nós temos visto em todo o mundo o crescimento de 2 religiões. São elas o mormonismo e o cristianismo carismático. Esse grupo com constante crescimento e significativo, principalmente nos Estados Unidos da América, tem uma peculiaridade com a forma de trazer pessoas para aquilo que eles creem. Eles têm demonstrado amor, eles têm demonstrado compaixão, eles têm demonstrado cuidado. E por mais que eles não tenham pregado a doutrina, eles não têm pregado a palavra, mas eles têm vivido aquilo que Jesus orientou, que é amar. E isso tem feito com que este grupo tenha se destacado. E aí eu fico a pensar, e se nós evangélicos pudéssemos fazer como essas 2 religiões têm feito? E se nós pudéssemos copiar, pregar o evangelho com compaixão, de estender a mão? É para isso que Jesus Cristo tem nos chamado. Porque nós somos um povo diferente. Jesus Cristo diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Mas isso precisa ser comprovado em nossas ações, em nossas atitudes. Por mais que esses 2 grupos não dão ênfase à doutrina, à pregação da palavra, à graça, à obediência aos mandamentos, mas eles têm conquistado. E a gente sabe que nós estamos diante de um mundo de pessoas tão tristes, de pessoas tão sofridas, de pessoas que estão precisando que outras pessoas estendam as mãos, que outras pessoas vivam conforme Jesus pediu. Então, a doutrina fica em segundo plano. Se nós evangélicos copiássemos e fizéssemos essa correspondência entre a pregação e também a vida de caridade, a vida de amor ao próximo, eu creio que nós estaríamos mostrando para os que estão de fora, para os que estão no mundo, que verdadeiramente somos um povo de Deus porque amamos. Enfim, eu creio que assim como no tempo em que João lançou essa palavra, no tempo em que João já tinha como adversários, já tinha como heresias, os gnósticos e muitos outros, eu fico pensando no tempo de hoje, quanta heresia,
quantas falsas doutrinas, quantos falsos profetas têm se levantado. Por isso, irmãos, vamos fazer como João nos orientou, que possamos provar os espíritos, que possamos não ser enganados, não com medo de blasfemar, não com medo de ser descrente, mas aqui a palavra diz que nós precisamos provar. E hoje, mais do que nunca, precisamos também ter essa correspondência. Aqueles que estão no mundo precisam ver em nós que nós somos um povo diferente. Que nós precisamos demonstrar, dar bons exemplos para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão sem esperança, para aqueles que estão sem salvação, possam vir através do amor, através da obediência. E essa é uma palavra para nós. Será que estamos demonstrando amor para com o nosso próximo? Será que verdadeiramente somos chamados de um povo de Deus? Um povo não só de amor através de sentimentos, mas um povo através de atitude, que tem estendido a mão, que não tem julgado, que tem amado como Jesus ordenou? Por isso eu convido a você a fazer uma reflexão diante desta mensagem. Quem que você tem virado o rosto dentro da própria comunidade de fé? Quem você não tem demonstrado amor, seja para com o seu filho, seja para com o seu cônjuge, seja para com o seu familiar, seja para com o seu amigo, seja para com o seu inimigo que você pode ajudar e você passa de largo? Jesus Cristo nos manda a amar, a viver esse amor não somente entre nós cristãos, mas também viver esse amor para com o mundo. E que isso possa captar, que isso possa trazer as pessoas. Essa é a mensagem que eu deixo, que possamos refletir. E que amor, ele é uma decisão. Que amor é um mandamento. Que amor é atitude. Que amor é ação. Assim como Jesus Cristo nos ensinou ali no Calvário. Esta é a mensagem. Que Deus abençoe. Amém. E para finalizar, eu queria fazer aqui breves agradecimentos ao coordenador do curso, Rony de Carvalho, da Unicesumar, aos professores e mediadores, professora Marisa, que tem nos apoiado, que tem nos auxiliado, e ao professor, coordenador do curso dessa disciplina, na verdade, Pregação e Prática Ministeriais, professor Felipe Fernandes. Que Deus possa continuar abençoando. Sou grato pelo conhecimento ao qual vocês têm nos passado. Quero agradecer aqui também a todos os alunos que têm participado comigo nesta grande oportunidade. Que Deus nos abençoe